Olá! Então vamos agora falarmos sobre as categorias de empresário. As atividades empresariais podem ser exercidas pelo empresário individual e pelas sociedades. Então quem é empresário individual? Empresário individual nada mais é o que? É a pessoa física que realiza sua atividade sem a presença de sócios. E quando registra essa atividade, ele adquire um CNPJ. Que nada mais é o quê? Mas não é uma personalidade jurídica. Há uma confusão patrimonial entre os bens do sócio e os bens da sociedade. Por quê? É uma sociedade individual. Há uma confusão patrimonial dentro desse conjunto. Mas imagine, ele não tem como separar o que são os bens da empresa e o que são os bens da pessoa física, do sócio, porque é uma empresa individual. Mas até que tem aí que uma decisão da enunciado 5 da primeira jornada de direito comercial, que estabeleceu que esse sócio, tá, essa empresa, essa pessoa física, esse empresário individual, a responsabilidade é direta e ilimitada, mas o enunciado 5 da primeira jornada de direito comercial estabeleceu que este vai responder sim, mas primeiramente com os bens vinculados à exploração da sua atividade econômica. Compreenderam? Então é o seguinte, a responsabilidade dessa pessoa jurídica e empresário individual, ela é ilimitada. E o que é isso? Vai atingir tanto os bens da pessoa jurídica, entre aspas, e das pessoas físicas, porque há uma confusão patrimonial, não tem como separá-lo, tá? Então, a responsabilidade dele é limitada. Quando esse empresário individual cria uma dívida, os bens pessoais dele respondem. Mas esse enunciado 5 da primeira jornada de direito comercial diz o seguinte: primeiro, se ele tem uma dívida, primeiro deve explorar os bens e patrimônios que foi aí da atividade econômica dele. Aí depois, não tendo mais bens para ser passíveis de penhora, aí sim nós vamos então explorar os outros bens que ele possa vir a ter, claro, reservado aquelas questões lá da Lei 8.009, que é empenhorados, por exemplo, se você tem uma única casa de morada e outros detalhes dessa natureza, não se entra, tá? E o segundo tipo de sociedade é a sociedade empresária, que nada mais do que possui natureza jurídica de pessoa jurídica, os sócios podem ser pessoas natural ou pessoas jurídicas, e a responsabilidade destes é subsidiária, tá? Não se mistura os bens patrimoniais dos sócios com o bem da pessoa jurídica, são bens separados, a menos que posteriormente, numa ação judicial, você possa vir pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Aí sim, para que aí houve uma confusão patrimonial lá do artigo 50 do Código Civil, provando essa confusão patrimonial, aí sim, que houve desvio de patrimônios, essa confusão, provavelmente é possível do juiz deferir. Mas fora isso, a responsabilidade destes são subsidiárias, que é a sociedade empresária limitada, a sociedade ilimitada e a mista, tá? Dependendo do tipo aí de sociedade que você possa vir criar. Só que a Lei 13.874 aí de 2019, ela acabou abrindo aí a possibilidade de criação da sociedade ilimitada unipessoal, quer dizer, a Lei 13.874 de 2019 abriu a possibilidade da criação da sociedade limitada, tá? Não me confunda não. A sociedade limitada unipessoal, não sendo mais requisito o número mínimo de 2 sócios. Então pode ser ter um sócio só e a minha sociedade é limitada. Eu diferencio aí da questão aí do empresário individual que tem a responsabilidade ilimitada, tá? Então a Lei 13.874 de 2019 abriu a possibilidade de eu criar uma sociedade limitada com um único sócio. Tá? Então, não preciso pedir minha esposa para ser sócio meu, mas como era anteriormente, porque tinha também 2 sócios para eu criar uma sociedade limitada. Hoje eu posso criar uma sociedade limitada com, obviamente, unipessoal. Então, com a possibilidade dessa sociedade unipessoal, e mais recentemente com a disposição da Lei 14.195 de 2021, sobre as informações que a gente tem das empresas que são AIERs, essa sociedade limitada unipessoal, que eu posso ter um único sócio, porém eu tenho uma sociedade limitada,
independentemente de alterações de ato constitutivo ou qualquer coisa dessa natureza, acabou que ficou extinta aí, tacitamente, essas questões da IEL. Não tenho dúvida sobre isso, né? Pela referenda lei, e depois o que acontece é que revogou expressamente aí o Instituto da IEL, tá certo? Então, as EIR era uma categoria de empresário que permitia que a única pessoa fizesse parte de uma empresa com responsabilidade limitada, tá? Desde que houvesse a integralização de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Isso é só recordando mesmo. Então, elas eram uma categoria de empresário que permitia uma sociedade unipessoal com responsabilidade limitada, tá? Desde que houvesse a integralização de um capital de 100 salários mínimos, mesmo porque era antigo. Isso foi extinto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, com o vigor aí, convertido aí às medidas provisórias 1085 de 2021, depois converteu na lei 14.382 de 2022, que revogou expressamente o Instituto das EIR e EIRELI, em razão de que não há sentido mesmo de tê-lo, essa sociedade limitada, unipessoal, de uma vez criada. Então, podem exercer atividade empresarial o que cumulativamente estiverem em pleno gozo da sua capacidade civil para ser empresário e não forem legalmente impedidos. Tá? Então, quem pode ser empresário? Cumulativamente, ele tem que estar em seu pleno grosso de capacidade civil, quer dizer, não pode ser interditados, e não forem legalmente impedidos. Por exemplo, em algum impedimento que não deixe de poder exercer essa atividade. Então, esses impedimentos, quem são? São exemplos de impedimentos de exercer essa atividade empresarial. Falidos não reabilitados, conforme o artigo 181 da Lei de Falência. Os magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo, exceto como do acionistas ou cotistas, aí eles podem, mas aí eles estão impedidos. Ainda que impedidos de realizarem atividade empresarial, caso realize, esses atos são nulos, porque eles não podem, estão impedidos, né? Devendo assim responder com o patrimônio particular deles e não da sociedade. Okay? Por exemplo, incapacidade. A incapacidade pode ser mediante autorização judicial continuar a atividade empresarial, mas, por exemplo, é recebida com objeto de herança, for a incapacidade superveniente. Nesse caso, será assistido ou representado, por exemplo, o menor, intestado, tá? E seus bens estranhos ao acervo aí dessa empresa, dessa sociedade empresarial, não responderão pelas obrigações empresárias. Tá? Ainda acerca da capacidade, o Código Civil ele faculta aos cônjuges contratar sociedade ou entre si ou terceiro, desde que não tenha casado no regime aí de comunhão universal de bens e separação obrigatória. Certo? Além disso, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, aquela outorga ou xória, qualquer que seja o seu regime de bens, que pode ser de qualquer dos regimes de bens, qualquer um que seja, por exemplo, universal, parcial, participação nos aquestos, participação final nos aquestos, separação total, que integram o patrimônio da empresa, gravá-los de ônus real, certo? Dentro desse conjunto aí de ideias. E no próximo bloco vamos falar sobre a questão do nome empresarial. A gente se vê lá.